E aí, pessoal? Uma coisa simples que Burkina Faso fez, lógico, não vai resolver o problema do, do, do país deles, da, da pobreza, enfim, né? Que eles exportavam. Bom, Burkina Faso, enfim, só exportava o urânio lá para a França, tinha que mandar o ouro para a França para depois pagar para a França cuidar do ouro, e a moeda era aquela que a França inventou para as colônias lá e tal. Enfim, mas eu estava vendo uma reportagem lá sobre o caju. O Burkina Faso pegava toda a, aquela partezinha, como é que chama? As nozinhas do caju para exportar praticamente. E o resto, a fruta, era jogado fora. O que eles começaram a fazer? Eles estão aproveitando a fruta agora, fazem vinagre, fazem licor, fazem um monte de coisa com a fruta que dá para fazer com a fruta, principalmente vinagre. Então, ó, parar de mandar o urânio deles assim quase de graça para a França. O ouro eles começaram a processar lá. Lógico, isso aí pode dar muito problema, pode até estar invasão americana e francesa lá, porque eles vão inventar um monte de história, que nem mataram o outro que veio antes do Tauré aí, mataram. Agora esqueci o nome dele, devia ter lado lá. Enfim, pode dar muita coisa, porque os pobres, as colônias não pode ficar grande, não pode usar o seu recurso ao seu bem. Mas é só um exemplo de quando a gente começa a pensar, uma coisa tão simples pode criar muito emprego lá. Porque de repente um dia eles podem começar a exportar esse vinagre, esses outros produtos que saem da fruta, que era simplesmente jogado fora, porque não interessava para as matrizes, queriam só a castanhinha do caju. E isso é um exemplo de como a gente não pode se submeter, a gente tem que sempre procurar melhorar o nosso, porque eles não vão lutar por nós. Eles inventaram uma lava-jato aqui e tal, fizeram uma novelinha, a RB Sonegação e a Globo e o resto do Pig, de manhã, de tarde, de noite. Não foi só para aprender o luta, foi para aprender o nosso desenvolvimento junto, foi para botar no poder esses caras que não tem o mínimo condições de administrar um boteco. Enfim, e por isso que foi a Eletrobras, foi a Corsã, foi a nossos gasodutos, foi o pré-sal, a nossa indústria naval acabou, a nossa engenharia que estava no mundo todo acabou, agora a gente importa a engenharia de fora. Os caras dizem, a China malvada vai construir e vai cobrar a ferrovia que vai atravessar a América Latina aqui. Então quer que ela faça de graça? Pede para os Estados Unidos fazer de graça. Então, é isso. Isso é emblemático, porque a gente tem muitos exemplos, tipo esse do caju lá de Burkina Faso, que pode ser melhor explorado aqui. O nosso lixo, os descartes do lixo das ceasas, por exemplo, produzir gás, metano nas coisas, mas isso tem que ter dinheiro, porque o pequeno produtor, principalmente, não vai conseguir botar um biodigestor lá bom que funcione. Tem que ter dinheiro, tem que ter Embrapa, tem que ter pesquisa, tem que ter o governo quando comprou as cisternas lá para o Nordeste, tem que subsidiar isso aí. E se algum vai ser roubado, vai ser roubado pelos brasileiros, porque tem muita gente que fala que a cisterna lá, as que vendiam, eu não sei se é verdade, eu vi uns caras falando mas é uns caras aqui do sul, né, eles não estão lá, que vendia as cisternas lá, superfaturavam até para fazer e tal, mas vai em cima, é os prefeitos que distribuem, vai para cima, se tu tem alguma prova, vai para o Ministério Público. Então, é isso que nós temos que ter. Isso é só um exemplozinho básico aqui, né? Mas a inventividade tem que ser incentivada, que nem foi lá, para criar e não simplesmente entregar para estrangeiro, que nem a gente entrega por exemplo, a produção de nosso leite para Nestlé, da nossa cerveja para Ambev, da nossa carne para IBF lá, coisa que era filho do Lula, os donos lá, agora esqueci o nome. Então temos que criar o nosso. Abraço.